Olá, pessoal! Na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos ver sobre tópico frasal e iremos ver uma resolução de interpretação e compreensão textual. Iremos fazer essa resolução através de um texto, onde tem no seu enunciado alternativas parecidas. Vamos entender o enunciado detalhadamente. Então, irei mostrar para vocês exatamente como você precisa resolver a questão. Quais pontos vocês devem se atentar, tanto no enunciado quanto no texto. Iremos focar no enunciado. Garrafa PET. Vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim, você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Agora iremos observar o que diz o enunciado. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para. Então, aqui eu tenho dois tipos de texto. Eu tenho o texto verbal e o texto não verbal. Observem que no enunciado ele fala a respeito de campanha. Estamos falando de persuasão, de convencimento. Então, toda a campanha quer mudar o pensamento do leitor sobre aquela temática. Convencer, como eu já havia falado, e ele diz aqui, ele fala a respeito da utilização da linguagem não verbal. Então, será esse o recurso para responder. Então, nós teremos que observar a leitura do texto não verbal. Então, nós temos aqui os elementos, nós temos a fita, tesoura, linha, agulha, garrafa, entre outros. Então, esse é o tipo de linguagem que nós iremos observar para chegarmos à alternativa correta. Então, na linguagem não verbal, qual é o argumento que ele utiliza? Então, na letra A diz que é o reaproveitamento de material. Realmente, nós temos aqui, na imagem já mostra, né? Nós temos aí a própria garrafa PET, nós temos a tesoura, a linha, então mostra que será reaproveitado para fazer algo de utilidade. Nós temos aqui, na letra B, lembrando que a letra A pode ser uma possível alternativa correta. Na letra B, nós temos falando a respeito da facilidade da separação do lixo. Esse argumento é utilizado, está correto, está coerente, no texto vem falando. Porém, ele não vem no texto não verbal, ele vem no texto verbal. Lembra que no enunciado, ele foca principalmente a respeito do argumento na linguagem não verbal. Na letra C, ele fala também da melhoria da condição do catador. No texto vem essa parte onde fala que separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado. Então, também está correta a letra C. A letra D fala sobre a preservação dos recursos naturais, que no texto também vem falando. E na letra E, fala a respeito da geração de renda para o trabalhador. E no texto vem falando, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Então, como é que eu vou saber qual alternativa é a mais coerente, é a que mais se aproxima? Lembrando que tratam-se de alternativas parecidas, são alternativas que não existe, de certa forma, um erro. Mas se nós observarmos o que vem falando no enunciado, você vai saber exatamente qual será a alternativa. Então, o segredo está no enunciado, quando ele diz que a utilização da linguagem não verbal está sendo utilizado como argumento. Então, as alternativas B, C, D e E, elas estão todas no texto verbal. Então, a resposta correta seria a alternativa A. Certo? Então, façam sempre isso
Ao analisar, ao interpretar, ao compreender um texto, observem bastante o enunciado. A alternativa A é a alternativa correta. Agora, nós veremos partes de textos, conhecendo assim formas e métodos que facilitará o seu desenvolvimento na construção ou elaboração textual. Então, nós teremos aulas em que eu sempre irei falar a respeito da formação textual, para que vocês tenham facilidade na hora de produzir um texto, em uma redação, um texto dissertativo, na elaboração dos parágrafos. Porque, de certa forma, muitos, até então, têm dificuldade para se iniciar um texto. Então, o parágrafo é uma das partes da estrutura do texto em que se existe bastante erro. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre ele. Tópico frasal, a ideia central. O que é um tópico frasal? É possível que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, mas esse é um assunto importante. Faz parte da estrutura de um texto e ele é capaz de tornar seu parágrafo de argumentação bem mais organizado. E o que é um tópico frasal? Aqui diz que é normalmente o primeiro período do seu parágrafo e ele serve para resumir a ideia que será abordada naquele parágrafo. Nos últimos vídeos nós vimos a respeito da tese e que vocês vão ver que tem tudo a ver com o tópico frasal, certo? A ideia principal do parágrafo, que é a ideia principal do parágrafo? O tópico frasal. Vimos que na introdução a tese é esse tópico frasal. Porém, não só existe um tópico frasal na introdução, existe tópico frasal no desenvolvimento, na conclusão. Ou seja, vocês vão aprender que cada parágrafo do seu texto, da sua redação, existe um tópico frasal, existe uma ideia central. Quando existe uma ideia central, aquele texto ele fica bem organizado, ele fica mais coerente. E vocês vão entender também que, se em um parágrafo eu tenho uma ideia diferente, o meu parágrafo terá início e término ali. Se eu mudar minha ideia, então eu já irei para outro parágrafo. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui 2 tipos de tópicos frasais. Eu trouxe aqui por definição, que ele é utilizado por ser simples, né? Uma afirmação. Nós temos aqui o horror e o terror. A palavra horror deriva do latim, fazer o cabelo se arrepiar, ou seja, e assim por diante. Então, quando no texto eu começo definindo o significado daquela palavra, eu tenho ali um tópico frasal por definição. E temos o que é o bem usado, que é a declaração inicial. Já esse aqui, o autor do texto ele emite um conceito, né, no início, de forma dinâmica. Quando o assunto pode ter mais de um ponto de vista, ele auxilia a esclarecer a posição do autor. Então, esse tipo de tópico frasal, ele vem bem no início do texto, como nós temos aqui um parágrafo de uma redação que fala o seguinte: os conhecimentos acumulados sobre a leitura constituem hoje, provavelmente, um dos domínios mais vigorosos da psicologia. Temos não só uma ideia relativamente precisa do que supõe o ato de ler, como também do processo, longo e complexo, que nos permite chegar a ser leitores competentes. Então, essa parte que está em negrito é o tópico frasal, é a ideia central deste parágrafo. Embora no parágrafo surjam outras ideias, que nós iremos chamá-las de ideias secundárias, elas têm ligação com a ideia central daquele texto, daquele parágrafo, daquela redação. Vamos observar aqui esse texto. Desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito. Em primeiro lugar, é preciso analisar a realidade capitalista em que vivemos. Nela, a maximização dos lucros é o principal objetivo, ainda que isso ocorra às custas da destruição do meio ambiente. Visando o enriquecimento das maiores potências mundiais, governos fecham os olhos para o problema, culminando em situações como a recusa do então presidente americano George W. Bush em assinar o Protocolo de Quioto, que visava a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera.
Somente o desenvolvimento inteligente e sustentável pode assegurar que o crescimento econômico das nações se dê sem que seja preciso destruir o espaço em que vivemos. Então, observem que aqui eu já destaquei o tópico frasal, que é a ideia central deste parágrafo. Em primeiro lugar, é preciso analisar a realidade capitalista. Então, tudo que vem depois, falando a respeito desse assunto, são assuntos secundários, que vão servir de argumento para a minha ideia principal daquele parágrafo. Então, quer dizer o quê? Que um bom parágrafo deve-se ter uma ideia completa. Assim, toda vez que concluirmos um raciocínio e queremos começar outro, então devemos iniciar um novo parágrafo. Agora, vamos tentar responder a essa questão aqui e identificar o tópico frasal. Leia o parágrafo a seguir e responda. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicália, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicália, a malária dos povos de moralidade estragada. Rui Barbosa. Então, o tópico frasal deste parágrafo é: vamos observar o seguinte. Aqui trata-se de um parágrafo e, como eu falei, no parágrafo nós temos a ideia principal e que na sequência vem as ideias secundárias que fomentam a ideia principal, ou seja, dão argumentos. É como se fosse uma explicação. Então aqui pode ser o que? A política, a politicália. Lembrando que eu trouxe 2 exemplos de tópico frasal. Um é por definição e o outro por declaração inicial. Então, na declaração inicial, no início do parágrafo, nós temos política e politicália não se confundem. Esse é o tópico frasal. Embora fale sobre política e politicália, mas aqui, no tópico frasal, já vem falando a respeito do assunto. Vem falando que não se confundem. E logo na sequência, vem os argumentos, explicando por que não se confundem. Então, ele explica o que é a política e ele explica o que é a politicália. A política e politicália não se confundem. É o tópico frasal e a política, separando aí com a sua definição, e a politicália com seus adjetivos, seriam os argumentos secundários, ideias secundárias. Eu espero que vocês tenham entendido a respeito de tópico frasal e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.